Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cursinho Ideia e hoje nós vamos para mais uma aulinha de redação. Um prazer, meu nome é Leonardo Chaves e na aula de hoje de redação nós vamos falar sobre um assunto muito bacana que a gente aborda do nosso cursinho, uma aula muito interessante. A gente vai tentar fazer um resumo dessa aula, que é a aula de Em Busca do Mil, tá certo? Trazendo ali algumas dicas importantes em cada uma das partes da redação para você chegar mais perto do 1000 lá na sua redação do Enem. De forma inicial, é interessante que você tenha em mente 3 pontos principais que toda dissertação argumentativa que tira a nota 1000 do Enem tem. Que pontos são esses, professor? O primeiro, o domínio da estrutura do texto, no caso, a dissertação argumentativa, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Seu texto tem que ter isso para chegar perto do 1000. Muita gente pensa que redação é dom, mas redação é competência. Nesse sentido, a competência você consegue aprimorar com a prática. Então, pratique esse estilo de texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Envie para as correções, com certeza a probabilidade de você chegar mais perto do 1000 é maior. Além disso, é importante que você incremente o seu texto para chegar mais perto do 1000. Como assim, professor? A gente sabe que toda produção textual ela é de alguma forma um intertexto, ou seja, ela traz informações de textos e áreas diversas, uma vez que nenhum ser humano ele é vazio de conhecimentos. Então, na redação, é essencial que você possa se valer desses conteúdos, dessa capacidade intertextual do seu texto. Como você faz isso? Os casos mais recomendados são a citação, a paráfrase, a alusão, principalmente as alusões do tipo histórico e cultural. Então, traga essas informações para o seu texto. Se você for olhar uma redação de nota 1000, você vai ver que a capacidade intertextual que ela apresenta, ela é enorme. Então, trabalhe a intertextualidade no seu texto nesse sentido, de citar, de referenciar, trazer informações de diversas áreas. Além disso, organize as ideias do seu texto, tá certo? De nada adianta ter ótimas ideias se elas não estiverem organizadas de acordo com a sua relevância dentro do texto. Para isso, para organizar bem as suas ideias no texto, é necessário ter um projeto de texto, exercitar essa questão, né, para que o seu texto possa ter ali uma progressão discursiva de modo a favorecer o seu ponto de vista. Nesse sentido, eu deixo aqui a recomendação de você analisar aí a nossa última aula que a gente postou sobre projeto de texto, que vai te ajudar a organizar melhor as ideias que você tem na cabecinha para colocar lá na sua redação e ir bem, né, e chegar mais perto do 1000. Então, tenha em vista esses 3 elementos. Indo para a prática, pessoal, o que é que uma introdução precisa para chegar mais perto do 1000? Primeiro, ela tem que estar contextualizada e segundo, ela tem que de cara já apresentar a tese. O que é que eu quero dizer com a contextualização? Eu quero dizer que a contextualização é justamente aquele momento em que você apresenta o tema ao leitor. É possível começar a introdução definindo conceitos principais, fazendo um percurso histórico, fazendo uma alusão a algum tipo de acontecimento recente. Além disso, além de contextualizar, você deve apresentar já na introdução a sua tese, pois justamente, né, ela pode ser construída a partir de algumas relações que você estabelece, como por exemplo a contra-argumentação, né? Você contextualiza um fato e contra-argumenta apresentando a sua tese. E essa é a dica que a gente também tem uma videoaula no canal que vocês podem consultar, certo? Ó, exemplo de introdução por contra-argumentação. Na antiga Esparta, as crianças com deficiências eram assassinadas pois não podiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado. Então vejam aqui a introdução por contra-argumentação, uma informação que contextualiza, né, essa informação em azul, um conectivo que contrapõe, né, um conectivo de oposição e logo a afirmação da tese em seguida. A contra-argumentação ela funciona dessa maneira e se você tiver dúvida pode consultar a videoaula sobre introdução por contra-argumento que tem aqui no canal. Vejam outro exemplo. Ó. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil deficientes auditivos compõem o tal grupo, alternamente desfavorecido no toque ao processo de formação, e assim vai ele apresentando a tese dele. O importante é que você perceba que existe uma informação que contextualiza, um conectivo de oposição e logo em seguida, certo, a contra-argumentação com a exposição dessa tese. O seu contra-argumento é a sua tese, tá certo?
Lembre-se que a introdução por contra-argumento não é mera oposição de informações. É uma oposição de informações que tem vias e objetivos argumentativos. Isso é muito importante. Dúvidas, consulte a nossa videoaula de introdução por contra-argumento aqui no canal. Além disso, o que é preciso agora para um desenvolvimento de chegar mais perto do 1000, né? A sua parte ali de desenvolvimento do texto. Primeiro ponto é argumentar, pessoal. O mais importante aqui não é apenas inserir argumentos, inserir frases, citações e tudo que às vezes os alunos têm esse interesse, né? Mas é justamente saber selecionar quais citações, quais frases, quais informações são relevantes e importantes e que vão acrescentar ao seu texto um valor realmente argumentativo, certo? Argumentar envolve tanto trazer informações como também seguir uma estrutura, que a gente sempre trabalha aqui no nosso cursinho com algumas dicas, tá bem? Para seguir uma estrutura, você pode adotar uma perspectiva básica de trazer no seu desenvolvimento, né, dos 2 parágrafos ali, vamos supor, sempre um tópico frasal e uma fundamentação da ideia. Professor, o que é tópico frasal? Tópico frasal é o espaço de apresentação de uma ideia. Nele você vai precisar sintetizar a ideia central do parágrafo a ser desenvolvido, tá certo? Então, se a gente tem ali como uma casa, nossa casa é o argumento, vamos supor assim, nossa casa é um desenvolvimento. O tópico frasal, ele vai ser o alicerce, né? Ele dá justamente essa base para que você possa começar o seu argumento e fundamentar o seu argumento. E aí que vem um próximo ponto, né, de fundamentação. Então, o tópico frasal, ele dá esse espaço de base para você fundamentar o seu ponto de vista, fundamentar a sua tese. Vamos entender isso na prática? Vejamos. Exemplo. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças bulas preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres, contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Vejam aqui que essa estrutura de desenvolvimento possui 3 partes, né? Uma primeira parte é o tópico frasal, aquela informação inicial, aquela informação que dá base para a fundamentação do seu argumento. Então ele vai dizer, além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças bulas, preceitos e constitucionais. Isso não necessariamente é a tese dele, o argumento dele. É uma informação que contextualiza, que dá base, né? Por isso que ele, após esse tópico, traz a sua fundamentação, né? Se bula, né, a preceitos e constitucionais, como é que eu fundamento isso? Cita na Constituição. Então ele fundamenta, né, cita a Constituição e no final realmente traz a sua tese, né, de que a intolerância religiosa configura-se como uma chaga social que demanda uma solução porque fere justamente a livre expressão individual, né, estabelecida na Constituição. Então vejam só como essa espécie de desenvolvimento garante para você altas notas, tanto na competência 2, como também na competência 4 de coesão e coerência. Além disso, os conectivos, ó, nessa perspectiva, à vista de tal preceito, todos esses são elementos linguísticos, né, que a gente pode estar utilizando para garantir a argumentação em nosso texto. Por fim, a conclusão, né? A conclusão não tem segredo, todo mundo sabe como é. É inadmissível que o aluno do cursinho dela não saiba fazer uma conclusão interessante, uma conclusão que esteja ali em conformidade com o que o Enem exige e espera. Para você fazer uma conclusão que chegue perto do 1000, é necessário apresentar sempre em sua conclusão uma ação, um agente, um modo, um efeito e um detalhamento. A ação é a intervenção a ser feita, o agente é aquele que vai executar essa ação que você indicou, o modo é justamente como a prática será colocada, né? Como você colocará em prática essa ação, o efeito é o que você se espera com essa ação e o detalhamento é justamente a maneira de você ali especificar algum desses fatores, algum desses 4 elementos. Como assim, professor? Vejamos, ó. Eu posso dizer que é preciso que o Ministério da Saúde promova a criação de campanhas ali em determinada ação. Eu posso especificar isso,
né, e trazer um detalhamento. Então é preciso que o Ministério da Saúde promova a criação de campanhas que relacionem a ingestão de fast foods com deficiência nutricional, tendo em vista esse tema, né, de alimentação na infância. Vejam só, isso é um exemplo de detalhamento. Né? Na prática mesmo, a gente vai ver essas 5 partes sempre em introduções de caráter 1000. Vejam só. Portanto, o governo federal, que é o agente, deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, que é a ação, como a fiscalização de dados pessoais, um detalhamento, certo? Informação adicional, através de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo meio, a fim de combater manipulações as quais põem em risco a segurança virtual, que é o efeito. Aí ele continua no outro exemplo, vejamos outro exemplo. Nesse sentido, cabe ao governo, que é o agente, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, né, meio e modo, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa prática de estratégia de direcionamento, ação. Como ele vai fazer isso? Né, através de multas e aumento de cobranças de impostos. Né? Um detalhe, de que maneira, por meio de que ele vai fazer. Né? E segue. Essa iniciativa tem a finalidade, ou seja, o efeito, de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente a terceira revolução industrial. Vejam só então que na competência 5 lá do Enem, basta você utilizar esses elementos aqui, com certeza você vai chegar mais perto do 1000. Lembre-se sempre de utilizar esses operadores argumentativos e conectivos que dão esse efeito, né, e esse caráter de conclusão. O portanto, né, o deve criar esse tipo de mecanismo, deve criar através de, por meio de, né, a fim de, com o objetivo, com a finalidade. Vejam só, esses elementos são justamente mecanismos linguísticos que ajudam você a construir o seu texto de uma forma mais eficaz e com uma validade textual maior. Beleza? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiver gostado, deixa o like, compartilha com os amigos, segue lá o Cursinho Ideia no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Dou uma sugestão, acompanha aí a playlist de redação, a gente tá cheio de vídeo novo e aí que a gente fez com muito carinho, espero que vocês gostem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Valeu!